trabalhamos com família já praticamente quase 15 anos, né? Logo quando a gente casou, o Senhor já foi direcionando o nosso ministério e exatamente por esse motivo, né? Ontem o Senhor me despertou na madrugada e eu fui buscar Deus assim, exatamente, Deus, o que é que eu posso ministrar na vigília de oração? E foi nítido, assim, isso eram umas 2h30 da manhã, e o Senhor fala sobre família. Eu fiz, não, mas na vigília de oração não tem que ser aquele negócio de poder, de, sabe, aquele fogo, de família, na vigília de oração. Fiquei assim, sabe, irmãos, relutando, mas o Senhor, nessa oração da irmã Edilânia, veio, assim, testificar claramente no meu coração que essa palavra de hoje não virá de mim definitivamente. Realmente virá do Senhor para as nossas vidas. Amém? E aproveitando, hoje é dia 31, né? Esse mês de maio, culturalmente falando, é comemorado o mês da família, né? E foi por isso que ardeu, né? Essa nota no meu coração, para a gente falar de família. E talvez o que me fez ter essa inclinação foi de quantas pessoas eu ouvi nessas últimas semanas, cristãos, pessoas que conhecem a palavra, que não estão sabendo lidar com os desafios no casamento, né? Não estão sabendo aproveitar as oportunidades que o Senhor dá de crescerem diante dos desafios. Definitivamente não tem sido dias fáceis, né? Em muitos sentidos, não tem sido dias fáceis para a criação de filhos, não tem sido dias fáceis financeiramente para muitas pessoas, não tem sido dias fáceis, como a irmã testemunhou aí, para um adolescente cristã permanecer, né, firme na fé. Não tem sido dias fáceis, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maiores são as vitórias que o Senhor tem já destinado para nós. Por isso que ele disse que nós somos mais do que vencedores. Nós só não vencemos algumas coisas, nós somos mais do que vencedores. E se a gente não se apegar ao que a palavra diz, meus irmãos, a gente vai na onda do que o mundo está ditando, né? Então, o que o mundo está ditando hoje para a família? Que não, de se separar é a primeira opção. Na verdade, né? Que a primeira coisa que se faz quando há uma traição, pronto, já está. Os crentes, né, já se baseiam na palavra. Ó, tá tudo certo, pode separar. E, na verdade, a palavra é bem clara sobre essa questão do divórcio, né? Não é uma opção para nós cristãos, né? E é sobre isso que eu quero ministrar para mim, quero ministrar para todos que estão aqui e aqueles que vão ouvir. Amém? Amém? Eu gosto de ouvir as participações, o povo tira o microfone, né? Eu não sei, eu realmente ainda sou da época de ouvir, mas pode deixar no silencioso mesmo, eu vou entender que é por conta dos ruídos, né, irmão? Então, assim, uma das coisas que o Senhor tem ministrado, vamos lá abrir, quem tiver sua Bíblia, ou se você quiser só ouvir, lá em Salmos, capítulo 128, é um salmo muito conhecido, que fala assim, Salmo 128, é um salmo pequeno, mas é um salmo que a gente deveria ter na ponta da nossa língua. Você que tem família. E eu creio que todo mundo aqui tem família. Se não é casado, ou um dia vai ser, ou veio de alguma família, não é verdade? Então, assim, são princípios para quem veio, quem está e quem terá uma nova família, para ter cravado aí no seu coração essa palavra do Senhor. E ela diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado
o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém? Então, Deus, quando ele criou a família, ele criou com um propósito, né? Ele criou para cumprir um objetivo que está lá bem explícito em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 também. Mas quando ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, era para refletir essa glória do Senhor através de nós, né? Fazendo com que a multiplicação dessa glória dele enchesse a terra, né? Então, o propósito do Senhor era proliferar a vida nessa terra, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele estabeleceu alguns princípios, desde lá de Gênesis, e tudo se confirma no Novo Testamento, é nítido que esses princípios, eles foram, infelizmente, quebrados, né? Todos nós conhecemos aí, se não todos, eu acredito que todos, mas se alguém estiver ouvindo e não souber da história de Adão e Eva, está lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 1. E nos outros capítulos, até o capítulo 3 também. Então, você vai entender quais são esses princípios, né? Que norteiam a família. A gente pode pegar esse Salmo 128. Esse Salmo 128 diz cada ponto, né, de que se baseiam esses princípios que o Senhor estabeleceu para quê? Para que você cumpra o seu propósito e você possa ser feliz, porque não existe outra regra de ouro. Se você cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida, você vai ver o reflexo disso na sua casa e, consequentemente, é uma consequência natural, você será feliz. Ou seja, você cumpre um princípio. Não sei se todos lembram, na época que estudavam, na escola, quando a gente estudava física, sobre o princípio, né? Qual é o princípio da lei de Newton? Não sei se alguém lembra disso aí, né? Quando a gente estudava em ciência. O que é um princípio? Não adianta você contestar um princípio. Ele existe. Olha, eu não acredito que se eu só soltar essa caneta, ela não vai cair. Eu não acredito. Não acredito nesse princípio. Não adianta, você não precisa acreditar. Essa caneta vai cair se você soltar da sua mão. Então, os princípios do Senhor é assim. Ah, eu não concordo com isso. Eu acho que a mulher não pode se posicionar assim. Eu acho que o homem não deve se posicionar assim. Não importa, na verdade, o que você acha, né? Porque o que a palavra de Deus diz é o manual para que você seja feliz, para que você cumpra esse seu propósito na sua família e você vai ver como as coisas vão acontecer de uma maneira que tudo vai fazer um sentido, tudo vai se encaixar, cada um vai desempenhar aquilo que você foi criado propositalmente para fazer. Então, quando uma pessoa, um homem e uma mulher se unem com esse propósito, vai sempre existir pedras, vai sempre existir desafios, né? Porque, como até a irmã mencionou, que está lá em João, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Aliás, eu até me confundi agora se é em João ou se é em Mateus, né? Onde Jesus deixa muito bem claro isso. Tem de bom ânimo, nós vencemos o mundo. Então, nós no casamento, nós enfrentamos, inclusive casamentos de muitos anos, enfrentam dificuldades, né? A gente acha que não enfrenta, mas o índice de divórcio de casamentos com mais de 20, 30 anos é muito alto também. E por que que isso acontece? Porque foge dos princípios, quebram-se os princípios, não permanecem nos princípios até o fim. E quem é vitorioso não é quem ganha várias vezes, é quem permanece até o fim. Esse realmente será vitorioso. Por isso que nós devemos permanecer na fé, porque às vezes tropeçamos, sim, pecamos, sim,
mas nós seremos salvos, arrebatados e viveremos eternamente. Aquele que permanecer fiel até o fim com o Senhor Jesus Cristo. E, nesse caso aqui, a gente pode sim falar em relação ao casamento. Quem permanecer até o fim vai com certeza desfrutar de algo precioso que o Senhor tem preparado para a família. Amém? Então, vamos falar quais seriam esses princípios, né, da felicidade no casamento. Seria esse, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu daria esse, princípios básicos para a felicidade no casamento. E é como começa esse versículo aqui do Salmo 128, né? Algumas versões dizem assim, bem-aventurado, né? Na minha versão, como eu li, é como é feliz. E esse é talvez um dos temas que a gente mais ouve, né, nos dias de hoje, nos dias onde as pessoas buscam freneticamente essa felicidade. Como que eu faço para ser feliz no meu casamento? Como que eu consigo ser feliz no meu casamento, né? Então, o Salmo, ele começa dando essa resposta. Olha, você é feliz quando primeiro você teme ao Senhor, né? Feliz é aquele, feliz, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. O primeiro princípio é esse. Não tem como você ser pleno, feliz, plenamente num relacionamento, num casamento, se o Senhor não for aquela terceira dobra que está lá em Eclesiastes. Não tem como, porque é essa dobra que faz sustentar quando o vento bate, quando a tempestade chega, é ela que faz sustentar qualquer relacionamento. Tem relacionamento, eu conheço pessoas que não são cristãs e vivem, meus avós, né, viveram, né, porque meu avô já faleceu, juntos e existe aquela cumplicidade. Mas por quê? Porque existe um princípio, né? O princípio de cumprir aquilo que foi feito, uma aliança. Então, essa aliança que nós fazemos dentro de um matrimônio, dentro de uma cerimônia, seja civil, né, seja religiosa com efeito civil, ela tem um impacto no mundo espiritual que as pessoas talvez não tenham noção. Eu faço parte de um ministério onde a gente fez 2 eventos, um a cada mês. E, irmão, vocês não estão entendendo. A quantidade, só para vocês terem ideia, de 120 casais inscritos em cada edição, quase 50% não eram casados. Eram pessoas que tinham relacionamento, mas não tinha uma formalização, né, do casamento. Então, você vê aí o índice, e são pessoas que frequentam a igreja, que ouvem a palavra, mas que não existe a consciência do que acontece no mundo espiritual quando você não coloca esse princípio da aliança que é estabelecido por Deus para o casamento, né? Então, eu li um livro agora, e ele foi muito forte, é de um livro do Greg Hill, ele fala assim, o poder da bênção dos pais. Terminei de ler ontem, inclusive. E ele fala uma coisa tão interessante, a diferença entre um contrato e uma aliança. O contrato, quando uma das partes não cumpre o acordo, uma das partes tem o direito de quebrar aquele contrato. Se eu vendi um carro para você por 10 mil reais e você me pagou só 2 mil reais e não me pagou o restante, eu tenho o direito de quebrar aquele contrato e nem lhe entregar mais o carro. Não é assim que funciona? No comércio é desse jeito. Mas na aliança não é assim que funciona. A aliança, ela não depende do que você faz. Ela depende do motivo pelo qual, do propósito pelo qual você está aliançado com aquela pessoa. É por isso que a Bíblia compara o matrimônio de um homem e uma mulher, né, o casamento entre um homem e uma mulher,
ele faz a associação à aliança que Cristo tem com a igreja. Porque não é pelo que nós fazemos. Imagina, minha gente, se fosse depender do que a gente faz, como é que seria esse relacionamento nosso com Cristo, né? Com o nosso noivo? Se dependesse do nosso comportamento ou daquilo que a gente apresenta para Ele, eu acredito que nós não teríamos essa aliança eterna que o Senhor prometeu para a gente, até a consumação dos séculos, né? Então, assim, se Jesus comparou, se está escrito como uma regra de ouro na Bíblia, nós seguirmos esses princípios do Senhor, com essa comparação da igreja com a noiva, né? Como noiva e Cristo como noivo, porque eu acho que tem alguma coisa para a gente aprender aí, amém? Amém? Dá um joinha aí, para entender que tá todo mundo, tá sendo claro, todo mundo. Amém, né? Então, assim, quando a gente começa a entender quais são realmente esses princípios, e esse é o primeiro eu abordei aqui com você, é trazer, né, essa terceira dobra para o casamento, ou seja, se você não crê exatamente no que está aqui, se isso aqui é apenas um livro de cabeceira, é apenas, às vezes, um livro para você, é um livro, talvez, né, para você levar dia de domingo, ou não, que hoje as pessoas não estão nem levando mais Bíblia, né? Tá tudo no celular, para tudo que é lugar, mas você tem lá seu aplicativo, mas você não abre ele para meditar, para fazer com que essa letra que está escrita aqui seja uma verdade para você, você está perdendo o seu tempo. Porque se a gente lê o que está aqui e não aplica na nossa vida, na prática, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai ser, nós estamos apenas jogando palavras ao ar, ao léu, entende? Mas quando você lê algo desse e fala, meu Deus, o que depende de mim para poder eu viver isso que a tua palavra diz, essa felicidade no meu casamento? O que eu preciso? Faz uma análise do como está você no seu casamento. Eu não sei quantos aqui são casados ou talvez até divorciados, né? Ou que ainda nem casaram ainda. Eu não tenho noção disso, mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, né? Esse foi uma percepção do Senhor ao coração do homem, né? No caso, o sexo masculino, e perceber que não seria bom que ele estivesse só. E lá em Salmos, não, em Provérbios, deixa eu ver aqui onde foi que eu botei minha referência, que fala, é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta, né? Aliás, é no próprio Eclesiastes, né, que dá essa referência de que no desejo do Senhor, a vontade do Senhor não é que o homem estivesse só, né? É que ele estivesse acompanhado, é que ele estivesse com duas pessoas para que tudo de Deus é em três, né? Não sei se vocês percebem isso, né? Três, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo, ele tem três pontas, né? E muitos outros exemplos eu posso dar aqui para vocês de que Deus gosta desse negócio de três, né? Por isso que um casamento, ele não pode ser de dois. Ele tem que ter Deus no meio, para que ele tenha uma forma, para que ele tenha um fundamento, né? Então, quando você quebra esse propósito que Deus criou, você corre um grande risco a ter uma ruína, né? A seu casamento não ser feliz, ou a seu casamento não ser próspero. Foi o que aconteceu com Eva. Ela quebrou o princípio da submissão. Ela quebrou esse princípio que é o que, até se a gente for ler lá em Efésios, no capítulo 5, se você puder abrir aí sua Bíblia, a gente vai dar um pulinho lá no Novo Testamento. Efésios.
Efésios, no capítulo 5, onde Paulo, né, vem falar aqui dos deveres conjugais, fala assim, ó, ele começa falando das mulheres, minha gente, por que será, né? Aí eu vou falar nessa sequência de Paulo aqui, né? Depois a gente chega nos maridos. Mas a Bíblia fala bem assim, ó, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aquilo que nós até já tínhamos comentado antes, né? E quando a Bíblia fala que, lá em Gênesis, que Deus, quando criou a mulher, fez ela como auxiliadora, né? Eu não sei quem já trabalhou, que conhece esse setor de enfermagem, mas quando você vai fazer uma cirurgia, se não tiver o auxiliar cirúrgico, o enfermeiro que vai fazer esse auxílio, não tem cirurgia. Só para você ter ideia, quem é a pessoa mais importante ali no processo cirúrgico é o médico. Mas se ele não tiver o auxiliar, acredite, a cirurgia não acontece. Estou falando isso porque eu tenho uma amiga íntima que ela é instrumentadora, que chama o termo, né? Ela é instrumentadora e quando ela não vai, se cancela as cirurgias, né? Quando não arranja outra pessoa que tem algum problema, não se tem. Então, assim, a auxiliadora não é aquela que é empregada, não é aquela que tem que baixar a cabeça e falar assim, sim, senhor. Não é uma pessoa que tem que ser sua escrava, né? Não é a escrava da casa. Muito pelo contrário, ela é a pessoa que coordena e que está a seu lado ali, ao lado do marido, para poder direcionar. Quando Deus criou a mulher, ele criou para resolver um problema que o homem não conseguia resolver, né? Por isso que nós somos chamados de auxiliadora e idônea, né? É muito claro isso, como Deus deixou isso bem separado. É uma auxiliadora idônea. Tem pessoas que não se acham idônea, acham dona, né? Auxiliadora e dona. Parece que ela que é a dona do negócio, ela que manda e desmanda, ela que faz e desfaz, né? Então, isso não faz parte do princípio estabelecido pelo Senhor. A mulher, ela tem que ser aquela que ouve o marido, que participa do marido, aquela que compartilha, que sugere ideias, né? E, infelizmente, hoje a gente vê a mulher hoje tem um papel fundamental no mercado, né? Eu trabalho desde cedo, meu pai me treinou a viajar o mundo sozinha, então tudo eu resolvia muito sozinha, sem precisar de opinião, muito mais de um homem, né? Então, assim, isso tem um lado muito positivo, aí, né, a questão da independência, da autonomia, do posicionamento de liderança. No entanto, quando você casa, você tem que entender que não é só você agora. Existe alguém que Deus estabeleceu para que você pudesse participar e contribuir na vida dele para um crescimento maior, né? Para um propósito muito maior do que o seu próprio umbigo. Então, na minha experiência, essa foi um dos maiores desafios. Foi entender como ser essa auxiliadora do meu marido. E aí, muitas pessoas, em vez de ser auxiliadoras, viram coveiras dos seus casamentos. Porque quando em Provérbios fala assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói, não é por acaso. Não é por acaso. É porque realmente quando uma mulher tem sabedoria no que fala, no que se posiciona, ela tem sabedoria em lidar com situações que você olha assim e faz, minha gente, como que eu resolvo isso? É incrível como eu acredito fielmente que Deus colocou um compartimento neural aqui na cabeça das mulheres que os homens não têm, que é uma capacidade de resolver coisas de uma maneira assim surpreendente, né? A gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? É cozinhar,
com uma mão, segura o menino no outro, fala no telefone com o ombro, pega brinquedo com o pé, joga para ali, faz, meu filho, acontece. É porque os homens que estão aqui de plantão, nos perdoe, mas as mulheres que concordam com isso, dizem um amém, ou se não colocam um coração aí para ver se não é verdade. É verdade. A gente faz coisas que até o homem duvida. Não acredito que essa mulher faz um negócio desse, não. Faz, que tem horas que nem a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Não é verdade? Mas tem uma pregação da pastora Thalita que ela fala isso, você vai dar conta. Porque realmente é o Senhor que capacita a gente, que é o Senhor que nos auxilia. Por isso que é o nome, auxiliadora. Essa função veio porque quem nos capacita, quem nos ajuda, quem nos sustenta é o Senhor. Amém? Então, quando a gente vai falar dessa nossa missão, né, de estarmos prontas para ouvir, tardia para falar, é uma das feridas da mulher, né? É uma das quebras de princípios que a mulher muitas vezes não segue. Não sei se os irmãos já ouviram esse estudo, mas a média de palavras que uma mulher fala por dia é 20.000 palavras por dia. Se for falar da minha Estezinha de 5 anos, ela não fala 20, não, ela fala 100.000 palavras por dia. Esses dias eu falei, meu Deus do céu, como ela consegue falar tantas coisas em tão pouco tempo? Irmãos, é muita paciência. Quem tem menino pequeno sabe disso. Tem horas que eu olho assim e faz, meu Deus do céu, ela não vai parar de falar, né? Mãe, 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 mãe. Amém, Jesus. E você tem que ter sabedoria, porque se você poda uma criança, principalmente nessa fase, em todas as fases da infância e da adolescência também, mas principalmente nessa fase, você está maculando uma identidade que, inclusive, Deus projetou para poder fazer coisas grandes, né? Então, assim, abrindo parênteses aí, falando de pais, né? Tome cuidado com o que você fala para o seu filho na hora da sua raiva, na hora do seu descontrole, porque eles não se descontrolam, quem se descontrola somos nós, né? A gente costuma botar a culpa, esse menino que não me ajuda, essa menina que é assim, que me deixa nervosa. Não, você está nervosa por sua culpa, por descontrole seu, porque você não soube aplicar o fruto do Espírito. Treina o fruto do Espírito na tua vida, que está lá em Gálatas 5, e você vai ver que a criança, o adolescente vai pirraçar. Pirraça ou não pirraça, adolescente? Pirraça. Eu conheço um monte de adolescente que testa, minha filha, testa a tua fé ali, testa tua santidade naquele lugar. Mas se você não tem o domínio próprio, então não é um problema dele, é um problema seu e meu. Amém? Então vou fechar aí, porque não era. Às vezes Deus quer falar alguma coisa aí com algum pai, e aí a gente não pode deixar de falar aquilo que salta do nosso coração, né? Mas voltando à questão do casamento, né? A primeira coisa é você refletir. Que tipo de auxiliadora você realmente tem sido? O que você tem feito para você dizer assim de boca cheia, mulher? Eu realmente sou uma auxiliadora. Aí eu vou fazer uma pergunta retórica. Você é realmente uma auxiliadora? Será mesmo que você tem sido essa auxiliadora, né? Você tem usado a sua comunicação para ser bênção, para transmitir a bênção ou para transmitir maldição, né? Você é daquelas que o marido vem e fala uma coisa e você joga terra nos sonhos, joga terra nas ideias, joga terra naquilo que ele propõe, né? E depois ainda fala assim: eu não disse para você, sabia que ia dar errado. Agora você é teimoso, você não me ouve, não sei o quê. Eu falo às vezes para o meu marido assim, eu digo, meu filho, eu falo bem assim, ó, se eu fosse você, eu me ouvia. Eu falo, se eu fosse você, eu me ouvia. Mas fica à vontade, a decisão é sua. Ou a decisão que você tomar, eu vou lhe apoiar.